Olá, boa tarde, tudo bom? No nosso estudo de hoje, na nossa mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês um, um versículo que é bastante conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar desse versículo, mas eu acredito que às vezes a gente não para pensar na real dimensão do que está escrito nesse versículo, do significado profundo desse versículo que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, que é aquele versículo que diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se eu fosse parafrasear esse versículo aqui, eu, eu colocaria da seguinte maneira, colocaria assim que Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que ilumina, que esclarece e que define todas as coisas. Aquele que me segue não vai viver ou andar perdido, desorientado, mas vai ter a luz que a vida precisa ter. Então, há uma ideia implícita nesse versículo aqui de que a vida, essa que a gente conhece, ela necessita, ela precisa de uma luz, de uma iluminação. Ela necessita de um esclarecimento. Se a gente for parar para pensar na nossa vida, a gente vai ter que admitir, que concordar, que a vida em muitos momentos nos parece de fato uma escuridão. Você concorda comigo? Né? Quantas vezes nós, ao longo da caminhada da nossa vida, nós nos sentimos assim, perdidos como quem está no escuro? Quantas vezes nós nos sentimos desorientados como quem está no escuro? Quantas vezes nós nos sentimos indecisos para o passo seguinte, assim como uma pessoa que está andando no escuro, né? Como é que uma pessoa que anda na escuridão decide o passo seguinte, né? Então, na vida nós nos sentimos em muitos momentos assim, sem rumo, que é coisa de gente que está andando no escuro, né? Nós nos sentimos sem uma definição clara, né, do que nós devemos fazer ou do como nós devemos seguir em frente. Falta clareza, né, para a gente seguir em frente, para a gente tomar uma decisão e seguir em frente. Então, eu diria assim, ó, quando a gente não consegue quando a gente não consegue enxergar onde se encontra uma saída para um problema que a gente está vivendo, evidentemente eu diria que nós estamos então vivendo na escuridão da vida. E aí vem Jesus e ele diz isso para as pessoas que estão seguindo lá, né, durante o tempo do seu ministério. Ele vem e diz: olha, eu sou a luz do mundo. Note que ele não está dizendo eu sou a luz da vida vindoura do céu. Não, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo aqui agora. Que aquele que me seguir não vai andar desorientado, perdido, não vai andar às cegas. Então, a impressão que a gente tem é que Jesus se coloca, né? É como se Jesus dissesse assim que sem ele, né,
A única opção que nos resta, isso é claro no texto, né? Sem ele, fora dele, a única opção que nos resta é vivermos nessa que a gente pode chamar de escuridão da vida, nessa falta de esclarecimento da vida, né? Uma vida vivida na escuridão, a gente pode até dizer que não é vida na medida em que ela é perda de tempo, é um desperdício de tempo, de energia, né? É muita ansiedade, muito nervosismo, muita frustração colocada no viver, então não é vida. Porque quando a gente para pensar que o caminhar da vida pode ser um caminhar de iluminação, de luz e de esclarecimento, é evidente que a primeira coisa que a gente pensa é que, né, tente imaginar, é um caminhar muito mais firme, muito mais seguro, muito mais resoluto. Então, olha, eu estou enxergando o caminho, sei para onde ir, e evidentemente eu vou caminhar mais seguro, mais confiante, mais determinado do que quem está andando na escuridão. Quem está andando na escuridão está tateando, está caindo em buraco. Quem está andando na escuridão está desorientado, está com medo, está inseguro de cair num buraco, né? De cair num precipício. Então são visões da vida completamente diferentes. Então eu gostaria de colocar aqui para vocês, nesse estudo de hoje, alguns pontos bem rápidos, né? Então, eu diria assim, uma vez o pastor Caio Fábio, ele falou uma frase maravilhosa, eu nunca esqueci dessa frase, quando ele disse assim, que Jesus veio ao mundo para nos mostrar como Deus é e como nós deveríamos ser. Olha que frase fantástica, Jesus veio ao mundo para nos ajudar a entender quem é Deus, né? Para nos mostrar como Deus é, porque Deus está nele. E Jesus vem ao mundo também para dar um rumo, um norte para a gente, do como é que a gente deve viver. Então, a frase é perfeita. Jesus vem ao mundo para nos mostrar como Deus é e como o homem deveria ser, né? Então, eu vou dizer para vocês, baseado nessa ideia, nessa frase, eu vou dizer para vocês o seguinte, que Jesus vem ao mundo e lança luz sobre quem é Deus o Pai. Deus o Pai, essa figura difícil de conhecer porque ela é imensa, né? Ela ultrapassa toda a nossa capacidade de apreensão. Então Deus fica tão grande que ele fica indefinido, né? Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender as coisas, né? E de definir aquilo que é grande demais para a gente. Vejam quanto tempo a gente levou para entender o tamanho do universo. A hora que a gente conseguiu entender o tamanho do universo, nós entendemos que nós não sabíamos do universo absolutamente nada. Nada, né? Com tudo que a gente sabe hoje, a gente não sabe nada do universo. E Deus é igual. Por mais que a gente saiba, não podemos esgotar o conhecimento de Deus. Então aí Jesus vem e facilita a nossa vida de que maneira, né? Ele vem ao mundo e através do proceder dele, do agir dele, do falar dele, ele mostra pra gente como Deus, o Pai é. Lá em João 14, 9, Jesus vai dizer assim, ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer Deus o Pai, olha para mim. Não adianta você ficar olhando lá no infinito, no eterno, no universo, porque você vai só se sentir minúsculo e incapaz de conhecer a Deus. Então Jesus fala, vamos facilitar isso aqui, olha para mim. Quer conhecer o Pai? Olha para mim. Então, todas as características de Deus estão em Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê a bondade do Pai. Jesus foi bom com todas as pessoas que ele encontrou. Ele sempre foi bom, ele sempre foi benigno, ele sempre foi abençoador, perdoador, acolhedor, curador. E a vida de Jesus está dizendo, olha, o Pai é assim.
né? O Pai é um Deus tremendo em bondade, em cuidado, em dedicação, em interesse pelas nossas vidas. Deus está envolvido com as nossas vidas, assim como Jesus, o Filho, se envolveu com as nossas vidas. Então é bárbaro, porque ao olhar para Jesus eu posso entender um pouco quem é Deus. E não os aspectos místicos de Deus, mas os aspectos práticos de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é alguém que ama, Deus é alguém de extrema bondade, Deus é aquele que cura, que cuida, que orienta, que ensina, que puxa a orelha. Esse é Deus o Pai. Então, eu estou fazendo um resumo, mas eu faço um desafio para você. Comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus e descobrir tudo que você pode aprender de Deus o Pai em Jesus, na vida de Jesus, no que Jesus falou. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo isso. Eu vejo a bondade de Deus, eu vejo o comprometimento de Deus para com a minha vida perdida. Eu vejo um Deus que, quando necessário, me puxa a orelha, me repreende em amor, ele me orienta, ele me ensina. Esse é Deus, né? Deus está ali em Jesus curando o enfermo. Deus está em Jesus acolhendo o desprezado, o marginalizado. Eu vejo, né, em Jesus o acolhimento de Deus o Pai. A outra coisa que Jesus faz, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu diria que ele lança luz sobre como é viver essa vida. Então, se eu quero entender como é que é viver essa vida na qual eu estou hoje, eu preciso olhar para Jesus, gente, né? Eu preciso olhar para ele e falar assim, como é que ele viveu? Então, como eu posso viver, né? Se nós queremos saber o que fazer, né, para que a nossa vida não seja uma vida vivida no escuro, não seja uma vida de perda de tempo, nós precisamos olhar para Jesus. E a primeira coisa que a gente vê é que Jesus, sendo Filho de Deus, vem ao mundo e vive uma vida despretensiosa. Ele não é um religioso hipócrita, ele não é o religioso hipócrita tentando posar de santo. Não, Jesus chega, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Criador do universo, e Jesus é uma pessoa sem pretensões, Jesus é uma pessoa humilde, Jesus é uma pessoa acessível, todos chegam até ele. Jesus não se acha santo demais para sentar com prostitutas, com pecadores, com cobradores de impostos, com oficiais do exército opressor, né? Do Império Romano. Jesus, ele chega... E chega de maneira humilde, de maneira despretensiosa, não chega arrotando santidade. Para mim é bárbaro olhar para a vida de Jesus e ver a simplicidade da vida de Jesus. Sentava em qualquer lugar, dormia em qualquer lugar, viajava a pé para chegar numa outra região e ali poder curar e poder acolher as pessoas e poder ensiná-las e poder apontar para ela um caminho de vida, dizendo para as pessoas, olha, o caminho que o ser humano normalmente segue é um caminho de morte, está aqui o caminho de vida. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Isso aqui dá uma outra mensagem, né? Mas aqui ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, a gente consegue ver que em Jesus, que Jesus vive uma vida simples, humilde e santa. Santa no sentido de que Jesus faz o que deve fazer, né? Ele mesmo vai dizer que enquanto ele está aqui na terra conosco, ele está submisso ao Pai, ele veio para fazer o que o Pai pediu. E é bárbaro isso, né? Quantas vezes eu e você, nós estamos lá questionando Deus com relação às coisas que ele nos pede, e o Filho diz, não, eu estou submisso ao Pai, eu vim para cumprir a missão do Pai. Então, é uma vida simples, é uma vida normal, né? Jesus não quer ser estrela, Jesus não quer ser um youtuber, Jesus não quer ser celebridade. Em alguns momentos ele cura algumas pessoas, vira para as pessoas e diz assim, escuta, não conta para ninguém que eu te curei. Está lá nos evangelhos para você ler.
Em contrapartida, nós temos hoje os televangelistas que fazem questão de expulsar um demônio ali no palco e fazer um mise-en-scène tremendo para chamar atenção para eles mesmos. E Jesus não. Jesus vira para a pessoa que ele acabou de curar e vai dizer assim: escuta, não conta nada para ninguém. Não diga para ninguém quem te curou. Né? E, em contrapartida, a gente tem hoje aí os apóstolos, os bispos, os superapóstolos, superbispos, bispas, fazendo de tudo para os seus nomes serem conhecidos, para serem seguidos por multidões, né? E que vai contrário à vida de Jesus. Em alguns momentos, Jesus fugia das multidões cansado. Né? Em outros momentos, ele ia para as multidões porque as multidões estavam passando fome, né? E raramente eu vejo essas celebridades cristãs, né? Os televangelistas bilionários, né? Milionários, fazerem uma campanha contra a fome. Olha que simples isso. E Jesus, às vezes, estava ali conversando com os discípulos, a multidão ali assentada, multidão que ele não chamou ninguém, elas vieram porque ouviram falar dele. E aí Jesus diz: olha, essa gente está com fome, né? A gente precisa dar de comer, né? O discípulo chega e fala: precisa dar de comer para essa gente. Jesus está ali preocupado com a fome daquela gente. Então você vê como que a vida de Jesus é uma vida diferente, né? Desses religiosos celebridade, televangelistas, né? Uma vida simples. E eu vou dizer para você que me encanta, eu gosto disso. Né? Eu gosto da simplicidade da vida de Jesus. Jesus foi extremamente importante na vida de pessoas, né? Atendendo à necessidade que elas tinham. Fosse uma necessidade de acolhimento, de comida, de cura, de esperança para o futuro. Jesus estava ali fazendo isso. Então Jesus é uma fonte de bênção, Jesus é uma fonte de cuidado. Jesus é Deus no meio de nós. Então, quando eu olho para Ele, eu conheço o Pai, mas, como eu acabei de dizer, eu também aprendo com Ele, né? Como que eu posso viver uma vida prática, humilde, simples, mas onde eu me coloque como bênção para a vida dos outros, onde eu me coloque como servo da vida dos outros, onde eu esteja para acolher, para curar, para abençoar, para socorrer o necessitado, né? É isso, você olha para a vida de Jesus e é isso que você vê, uma doação dele para o próximo. E por fim, gente, Jesus lança a luz sobre a escuridão que cercava as nossas vidas. Em que sentido? Ele faz isso quando ele revela o Deus em quem eu e você podemos confiar. Viver essa vida, podendo confiar em Deus, é uma forma de ter a vida iluminada, é uma forma de não viver na escuridão. Então, como eu disse para vocês, olhando para Jesus, nós conhecemos Deus o Pai, aquele que nos socorre nessa vida, aquele que está envolvido com a nossa vida, aquele Deus que é puro amor, pura bondade, pura justiça, pura perfeição, né? Então Jesus nos revela o Pai em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos ter fé para viver. Revela nele a beleza, a justiça e a leveza do que a vida deve ser. De vivermos como Jesus viveu, uma vida sem pretensões absurdas, uma vida sem religiosidade hipócrita, uma vida simples, humilde, santa, no sentido de que ele era um homem que acolhia o necessitado, que acolhia e que amava todos que estavam ao seu redor. E por fim, ele espanta a escuridão na medida em que ele aponta caminhos para que eu e você não nos percamos na trilha da vida, né? Então veja,
Vou terminar essa mensagem dizendo o seguinte para você. Tudo o que nós precisamos para vivermos bem está posto diante de nós. Tudo o que nós precisamos é seguir essa luz que é Jesus, né? No batismo de Jesus, quando a pomba aparece, desce sobre ele, há uma voz que diz: esse é meu filho, a ele ouvi. Esse é meu filho, ouçam a ele. Então aprenda a olhar para Jesus, aprenda a viver como Jesus, aprenda a conhecer o Pai em Jesus, aprenda a entender a Bíblia em Jesus, aprenda a perdoar como Jesus perdoou, aprenda a amar como Jesus amou. É isso que está posto aqui, né? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai andar dando cabeçada, não vai andar perdido, não vai andar em trevas, né? Mas eu lamento dizer que a única outra opção fora de Jesus é a opção que sobra, é seguir na escuridão, né? Jesus vem e diz: olha, estamos seguindo na escuridão, eu sou a luz do mundo, me sigam, aprendam comigo, olhem para mim. Então, ele está dizendo que ou é ele ou é a escuridão. E aí cabe a cada um de nós decidir, né? Eu falo que Deus não arromba portas. Nós precisamos nos dispor, é só o que a gente precisa. Eu lembro e contava isso para o meu filho outro dia. Meu filho conversava comigo a respeito de Deus. E eu contei para ele, eu disse: filho, o que a gente precisa é de uma experiência pessoal com Deus. E quando eu precisei dessa experiência, a única coisa que eu fiz de importante foi fazer uma oração onde eu disse: Deus, se o Senhor existe, eu quero te conhecer. Deus, se o Senhor existe, eu quero aprender do Senhor, conhecer o Senhor, né? E ter a minha vida transformada pelo Senhor. Foi essa a oração. Essa é a oração que mudou a minha vida. Eu não precisei participar de nenhuma campanha evangelística surreal, nada disso. Eu precisei com sinceridade de coração. Era eu ali, num momento de crise da minha vida, num momento de profunda desesperança, de falta de perspectiva, de futuro. Eu parei por um momento e disse: Deus, se o Senhor existe, eu preciso te conhecer. Se o Senhor veio buscar e salvar o perdido, eu estou perdido, eu preciso dessa salvação. Então me encontra onde eu estou, né? E muda e transforma a minha vida. E foi isso que Deus fez. Eu estou há 30 anos mais nessa caminhada, da qual eu não me arrependo um único minuto, porque Deus pôs luz na minha vida. E eu posso dizer que do momento em que Deus passa a fazer parte da minha vida, até hoje, eu não sei o que é andar na escuridão. Eu sei o que é caminhar seguro, tranquilo, resoluto, firme, definido, decidido, transformado por essa experiência maravilhosa que é ter como guia da sua vida Jesus, a luz do mundo. Tá bom? Então medite nessa palavra, leia esse versículo, olhe para Jesus e procure aprender com ele, né? É o melhor que você faz para que a sua vida não seja uma imensa, uma tremenda perda de tempo. Eu conheci muitos homens, ricos e pobres, alguns milionários ao longo da minha caminhada de fé, e um deles me chama a atenção porque, já idoso, teve uma experiência com Deus, e eu fui até ele para a gente conversar, ele tinha algumas dúvidas, e ele dizia, e a frase que mais me marcou foi: quanto eu me arrependo de não ter feito essa descoberta antes, minha vida teria sido outra. Então não deixe para depois. Faça essa oração do seu coração, no seu quarto reservado ali, você e Deus só, e diga para ele: olha, pai, estou cheio de dúvidas, estou cheio de perguntas. Eu não gosto da religião, inclusive, a religião é um negócio muito bagunçado, mas eu quero dizer o seguinte: eu estou interessado no Senhor, eu estou interessado na tua pessoa e na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, e eu quero conhecer, eu quero que os meus olhos e o meu coração sejam abertos para essa luz, para esse esclarecimento da fé, né? Que o Senhor me presenteie com o dom da fé, porque eu preciso dele. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então, fica aí a minha dica. E antes de terminar, só uma palavra, né, para minha comunidade. De novo, dizer que estou com saudade de todo mundo.
Como eu havia dito para vocês na mensagem anterior, eu estava prevendo que a Covid ia piorar nesses próximos dias, e foi por isso que a gente parou os cultos presenciais outra vez. E bom, gente, como vocês viram, piorou. E piorou de uma maneira grave. Os hospitais não têm leitos, já falei isso da outra vez, vou falar de novo. Péssimo momento para a gente se arriscar e ficar doente, porque se você precisar no hospital, você vai chegar lá e não vai ter um leito para te atender. Então, cuidado, tá bom? Quero dar graças a Deus pelas pessoas que a gente conhece, foram várias, que pegaram Covid e se recuperaram bem. Estou dando graças a Deus por isso. Então vamos continuar orando por essas pessoas. E quero que vocês se cuidem, tá bom? Prometo para vocês uma coisa, o quanto antes, né? Esse desejo do meu coração, o quanto antes. Quando for seguro e possível, nós vamos reabrir a igreja para os nossos cultos presenciais. E queira Deus que quando esse momento chegar, a gente possa se abraçar de novo, porque esse abraço uns dos outros faz uma falta tremenda, tá bom? Eu vou encerrar com nós. Vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus por essa oportunidade maravilhosa que é podermos olhar para o Teu Filho, para podermos Te conhecer melhor. O Senhor que é tão imenso, tão insondável, nos revela no Teu Filho um pouco de Ti. E que bom que a gente pode Te conhecer no Teu Filho. Obrigado também porque na vida do Teu Filho nós podemos espelhar a nossa vida e podemos viver uma vida parecida com a dele, uma vida onde nós acolhemos o marginalizado, uma vida onde nós levamos todo tipo de cura aos necessitados, uma vida em que nós possamos ser amorosos, perdoadores, humildes, enfim, todas as qualidades que nós encontramos no Teu Filho Jesus. Obrigado por esse presente maravilhoso que é o Teu Filho Jesus. E ficamos gratos também por, através dele, podermos entender como nós podemos viver. Então, Pai, nessa nossa caminhada de vida, seja a nossa luz. Que o Teu Filho Jesus seja a luz que ilumina o nosso caminho, que traz discernimento para o nosso caminho, que não nos deixa andar perdidos e desorientados na escuridão. Pai, obrigado por mais essa semana. Pedimos que na semana que se inicia amanhã, possamos todos caminhar seguros, possamos contar com a Tua proteção, com o Teu amor, com a Tua bondade. Pedimos que o Senhor nos livre dos perigos dessa vida, nos livre dos homens maus e nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana vivida debaixo da Tua luz é o que nós desejamos. Obrigado por tudo. Socorre o nosso Brasil nesse momento de crise com a pandemia. Socorre e preserva as pessoas que nós amamos, Pai. Nos livra de todo mal na medida do possível, Pai. Que apenas se achegue à nossa vida aquilo que for da Tua vontade. E que se achegue para nos transformar, para fazer de nós pessoas melhores. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus, Pai. E pedimos com o nosso coração agradecido por tudo que o Senhor é e representa para nós, por tudo que o Teu Filho representa para as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém. Olha, obrigado pela companhia nessa meia hora de mensagem aí. Desejo a você uma excelente semana. Se quiser nos conhecer melhor, é só procurar o Facebook lá da Igreja Evangélica Menonita de Campinas, é fácil de achar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tiver uma necessidade, precisar de uma oração, alguma coisa, faça contato com a gente, tá bom? Aos membros da minha comunidade, um grande abraço. Nos vemos quinta-feira na live, né? Estou fazendo uma live sobre depressão, então nos vemos quinta-feira na live, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, se cuidem e que Deus proteja e abençoe a vida de cada um de vocês. Grande abraço.